Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Todos me ouvem bem? Sim, Sim. Então sejam todos muito sim. bem-vindos ao nosso seminário que trata sobre a Lei Paulo Gustavo. De antemão já quero agradecer aqui a presença, o comparecimento, a participação, a colaboração de vocês, que é muito importante, né? A Lei Paulo Gustavo, ela nasce de uma forma, de uma importância de ser construída de forma ampla, participativa e colaborativa. Então, é fundamental que nessa construção a gente tenha o máximo de pessoas participando e contribuindo para que a gente cumpra o nosso papel, a nossa missão de executar 100% do investimento que está vindo para a nossa cidade, né? Hoje nós aqui representando a Secretaria de Cultura, nós temos um investimento alto, uma missão alta aí, grande, uma missão grande pela frente, e isso só será possível se a gente tiver a colaboração e participação de vocês, tá? Então, em nome da nossa secretaria, saúdo a todos aqui presentes e que a gente possa construir aqui uma reunião produtiva, né, para que a gente consiga avançar. Aqui, como eu já falei, é muito importante a participação da sociedade civil, e para abrir a nossa reunião, eu gostaria de passar aqui a fala para o nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, Samuel Batista, para que ele faça, perdão, uso da palavra para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa reunião. Samuel? Oi, nós aqui na vez. Boa noite a todos e a todas. Salve, gente da música. Nossa, as figuras aí que a gente já tocou e muito. Gente, a gente tem agora diante de nós essa questão da Paulo Gustavo, que vem um aporte de recurso substancial para o município, para os municípios, todos os 5.570 municípios do Brasil, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, estão recebendo recursos do Ministério da Cultura. O total do Ministério da Cultura é de 3 bilhões e 600 milhões de reais, e é dividido proporcionalmente isso, pela população, etc. e tal. E a gente tem agora essa tarefa de construir critérios, de avaliar a forma de aplicação desse recurso, de avaliar quando que a gente vai aplicar esse recurso, como a gente vai aplicar esse recurso, isso nos segmentos todos do universo artístico-cultural, né? Nós temos, dentro do Conselho, nós temos 8 segmentos. A Lei Paulo Gustavo, ela reserva uma parte do recurso da Lei Paulo Gustavo, já vem carimbado, específico para a área de audiovisual, e uma outra parte, no nosso caso aqui do município de Osasco, a gente vai ter 1.470.000, 1.472.000, alguma coisa assim, né? Para os demais segmentos, né? A música, a literatura, artes cênicas, artesanato, gastronomia, enfim, artes plásticas, patrimônio artístico, histórico e cultural, etc. e tal. Eu tenho dito que esse momento está sendo um divisor de águas, não só para o Brasil, mas principalmente para a gente aqui. A gente teve recentemente, na verdade, encerrou domingo passado, o edital de fomento do Conselho, com 900 mil reais, que foi que é recurso do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? Todas aquelas taxas que a gente paga quando usa os próprios públicos, quando usa os teatros, etc. e tal,
vai para esse fundo desde 2011 e a gente fez esse edital. A gente tem agora esses 5.200.000 da Paulo Gustavo. A gente vai ter, no segundo semestre, outros 5.200.000 da Lei Aldir Blanc 2, né? A Lei Aldir Blanc, ela vai permanecer com este valor anualmente até 2027. Enfim, a gente tem um novo horizonte aí, que não é o bairro, a gente tem um novo horizonte de trabalho e a gente precisa se apropriar dele, né? Se apropriar em que sentido? Se apropriar no sentido de construir esses critérios, de avaliar tudo o que a gente já teve até agora, avaliar o que a gente teve de êxito, avaliar o que a gente teve de erro, propor correções no que a gente teve de erro, propor correções no que a gente teve de dificuldade, para a gente poder aprimorar na Paulo Gustavo, aprimorar mais ainda na Aldir Blanc, e assim por diante. O segmento da música é um dos maiores dentro do universo da arte e da cultura no município. A participação é fundamental, né? Depois o pessoal vai explicar o passo a passo, aí, até a gente chegar no plano de aplicação da lei, né? E a gente precisa se empenhar nesse sentido, né? Precisa se empenhar nesse sentido para poder ter aqui um território de trabalho, ter um território de renda, ter um território de capacitação, ter um território em que a gente construa uma nova realidade. Então, basicamente, é isso. Eu queria cumprimentar a todos e a todas que estão aqui. Quem puder ir chamando outros colegas que não estão aqui, por favor, vão chamando para entrando na conversa. E a gente tem agora aí um tempo para discutir esses pontos todos. Um abraço a todos. Perfeito. Gostaria aqui hoje, representando a secretaria junto comigo, eu tenho o Douglas, o Renan, o Toninho, que vão nos auxiliar aqui a conduzir os trabalhos da noite, tá? Já gostaria de combinar com vocês para que a gente mantesse os nossos microfones desligados, né? Para que a gente não tenha, que não atrapalhe a nossa audição, que a gente consiga concentrar aqui na nossa reunião. E reforço aqui a importância de que todos utilizem esse espaço para colocar suas ideias, as suas sugestões, né? Que aqui a Secretaria de Cultura está mais para ouvi-los do que para a gente fazer o uso da palavra, tá bom? Antes de abrir o espaço para vocês, eu vou passar aqui para os meus companheiros aqui, para que façam a fala de abertura. Beleza. Boa noite, galera. É sempre bom estar próximo de vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha apreensão com relação ao decreto 11.453, que fala dos mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura. Quando a gente fala em cultura, vem um monte de coisa em nossa cabeça, né? E principalmente aquelas belas artes, como teatro, música, dança, cinema, modo de vida e costumes regionais, patrimônio histórico. Vem também aquela imagem de pessoa culta, né? Aquele cara que sabe falar de tudo. Mas o que vale na reflexão para nós? Quem produz cultura verdadeiramente? A cultura está disponível para quem? Será para aqueles de baixos recursos financeiros? Será que para as periferias? E os portadores de deficiência conseguem ter acesso? Todas as formas culturais possuem seu espaço de atuação?
E qual é o papel do Estado? Aí entra a Lei Paulo Gustavo, né? Ela fala de cidadania cultural, de democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões, sem preconceitos. Seja erudita ou popular, belas artes ou não, a cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. E outra coisa, e quem pode participar desse processo? Os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, pessoas físicas ou sejam jurídicas. Mas aí se faz uma outra observação, né? Não adianta só ter a grana. O que fazer com a grana? Com quem utilizar a grana? Para quem destinar os programas e ações culturais? Aí temos que pensar uma política de fortalecimento da cultura local, integrando artistas, poder público e a população. E, para isso, a Secretaria da Cultura necessita de uma indicação de representantes dos segmentos artísticos para integrarem uma comissão de acompanhamento de todo o processo de implementação da Lei Paulo Gustavo. E essa comissão vai fazer o quê, né? Essa comissão ela vai atuar junto com a Secretaria da Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural nas questões da composição dos chamamentos públicos das políticas culturais de fomento, pautando-se, que isso é uma insistência do Ministério da Cultura, por procedimentos claros, objetivos e simplificados, como o uso de linguagem simples e formatos visuais que orientem os interessados e facilitem o acesso dos agentes culturais de fomento. Então, é importante essa participação da comissão no diálogo com a comunidade artística e sociedade civil, mediante reuniões com potenciais interessados em participar do chamamento público, participar de busca ativa de agentes culturais integrantes de grupos vulneráveis, atentar para a acessibilidade, para as ações afirmativas e reparatórias de direitos que poderão ser aplicadas por meio de editais específicos, de previsão de cotas, da definição de bônus de pontuação, propor canais de atendimento de dúvidas, visitas técnicas, sessões públicas para esclarecimentos. Com a indicação de um representante de cada segmento artístico, cultural, a Secretaria vai nomear uma comissão, né, que acompanhará as etapas e fase de processamento do chamamento público e implementação da lei e sua execução, até os relatórios finais. Essa comissão deverá ter a sua indicação finalizada na Assembleia Geral, que vamos realizar no dia 31 de maio, às 19 horas, na Escola de Artes, e aí a gente pede a participação e a presença de todos, para que a gente possa tirar o nosso plano de ação para finalizar o cadastro na plataforma transperagov.br. Tá bom, galera? Então, hoje é importante a participação de vocês, que vocês liberem a alma aí, falem tudo que sentem, tudo que vocês acreditam, tudo que vocês acham necessário que seja colocado em prática através da implementação dessa lei tão importante, não só para Osasco, mas para o país inteiro. Boa noite, pessoal. Tenho dito que a gente vem aprendendo cada dia, a cada seminário, um pouco mais sobre esse processo da Paulo Gustavo. E ontem o Samuel fez uma fala sobre um momento inédito que nós estamos vivendo, e eu complementei essa questão sobre o ser inédito por haver uma diferença muito grande. Eu, hoje, faço parte da Secretaria,
Um tempo atrás eu era um fazedor cultural que não fazia parte da secretaria e que não tinha a disponibilidade desse mesmo diálogo que está acontecendo hoje. A Lei Paulo Gustavo já vem com a premissa da participação dos fazedores de forma direta, de forma muito mais presente, e é um novo passo, um novo momento. Então, eu queria aqui sugerir, né, propor que cada um de vocês tenha, se tiver oportunidade, pesquise, tem alguns canais no YouTube, inclusive eu estava vendo hoje, que estão falando sobre essa discussão da Paulo Gustavo e como propor projetos, ideias para participar dos editais, ou então quem conheça outras pessoas de outros municípios que estejam com essa discussão também, para ver ideias para poder trazer para a gente conseguir compilar, pensar e poder colocar em prática no plano de ação. Então, agora nós deixamos aberto aqui o espaço, tá? Para quem queira fazer a contribuição. Nós vamos pedir para que quem quiser falar aí embaixo, nós temos uma mãozinha aí, então quem quiser falar, levanta a mãozinha e aí a gente vai colocando aqui nas ordens para a gente conseguir organizar e proporcionar a todos o espaço de fala, tá bom? Nós já temos um inscrito aqui. Toninho Nascimento, está com a mão levantada, pode fazer o uso da palavra. Toninho? Isso, ele já estava com a mão levantada antes mesmo de começar, eu não sei se foi algum engano. Tá. Toninho? Não sei se foi por engano, mas aqui fica o seu espaço para se você quiser falar, tá bom? Mais alguém gostaria de fazer a contribuição? Para a gente inscrito aqui aparece somente o Toninho. Eu acho que é importante reforçarmos aqui a importância desse espaço, de vocês colocarem essas ideias, né? Eu acho que melhor do que vocês do segmento para colocar, levantar as demandas, levantar as necessidades do segmento, né? E pensar em mecanismo para atender essa demanda. Né? Então, hoje o espaço aqui é para ser colocado sugestões de como a gente pode fazer para elaborar editais, sejam eles de capacitação, premiação, né? Então, assim, toda a ideia aqui e essas sugestões de construção serão bem-vindas para a gente dar encaminhamento nos trabalhos e elaborar, né, para que a gente consiga elaborar um plano de ação que realmente represente os segmentos. No caso de hoje, o segmento da música. Tá? Eu tenho uma pessoa inscrita, Vrá Oficial, é isso? Vrá, pode ir. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Limar. Eu queria saber se a ideia para esse edital tá fazendo com que os artistas da cidade que forem participar sejam somente as pessoas que tenham participado já do credenciamento daqui de Osasco. Perdão, eu não consegui ouvir seu nome. Meu nome é Limar, L-I-M-A, Limar. Limar, não, a ideia não a Lei Paulo Gustavo, ela vem num formato para atingir a todos, né? Então, assim, não terá a restrição somente para credenciados, mas sim a todos, aberto a todos que queiram participar dos editais que serão construídos, tá? Então, não será obrigatoriedade ser do credenciamento. Essas inscrições, esses chamamentos, editais serão abertos para que todos participem. Nós temos aqui a Kátia.
Kátia Pinheiro, inscrita. Boa noite a todos. Eu queria dar só uma sugestão que aconteceu comigo, eu acredito que deve ter acontecido com alguns daqui também, que está na reunião hoje. Boa noite a todos. Eu queria saber se há alguma possibilidade de facilitar a parte de fazer a logística do financiamento. Financiamento não, de colocar lá a parte de finanças, porque houve o edital agora do fomento há um tempo atrás, nesse ano, e para mim eu tive uma dificuldade muito grande. Acabei não concluindo a minha inscrição por conta daquelas partes que tinha que colocar a parte de prestação de contas. Acabei perdendo. E só que teve pessoas que fez a inscrição, pagou para uma produtora, ou então alguma pessoa que tinha competência maior do que, no caso, a minha, de fazer a inscrição e preencher esses requisitos, e pagou para a produtora ou outra e acabou nem passando. Então, eu sugiro, eu peço à Secretaria da Cultura que na hora que for realizar a parte da inscrição, que facilite, porque tem pessoas que não têm, assim, hábito, costume de participar de edital. Eu mesmo só participei do Fica em Casa em Osasco e do Audi Blanc na pandemia, que eu acredito que foi até um pouco mais fácil pelo fato da gente fazer a live em casa. Eu não sei como é que funciona a parte agora da gente trabalhar diretamente com o público. Aí eu deixo aqui a minha sugestão, e se for possível também, né, porque facilita bastante. A classe artística daqui de Osasco, acredito que são muitos nordestinos. Eu sou paulista, mas eu sou muito leiga nessa parte. Ou então, se não for necessário, se não for, assim, de tanto obstáculo, se for um obstáculo grande, vamos fazer esse pensamento, esse raciocínio, que colocasse algumas pessoas para poder dar um treinamento, fazer vídeos, colocar no YouTube, como já foi colocado algumas vezes na época do Fica em Casa em Osasco, colocavam no Instagram, colocavam no YouTube, orientando como é que poderia fazer a inscrição corretamente. Perfeito, Kátia, agradeço aqui a sua contribuição. Isso vem sendo levantado, né, nos outros seminários, e para nós é muito importante esse feedback, né, de ouvir de vocês, até porque o intuito da secretaria é sempre melhorar, né. A Lei Paulo Gustavo, ela vem com esse viés facilitador, né, é uma lei que ela não pensa em excluir, né? Ela pensa em agregar. Então, eu acho que cabe aqui a discussão de como a gente pode fazer para que o edital, a inscrição, seja de fácil acesso e que outras pessoas consigam, né? Na verdade, assim, não outras, mas todas as pessoas consigam se inscrever, participar e ter acesso a esse recurso. Né? Então, cabe muito aqui, nessa construção, de pensarmos mecanismos facilitadores para que possibilite a inscrição e participação do máximo de pessoas possíveis, tá bom? Temos escrito aqui o Drauzio Alberto. Estou aqui. A minha dúvida é com relação à participação, vamos supor, de só pessoas de Osasco. Creio que essa seja a ideia. Ou não? Drauzio, eu não consegui entender a sua pergunta, não consegui ouvir. Vamos lá. Eu não entendi se aqui, se desta vez, vamos ser restrito a pessoas de Osasco. Vou tentar ser mais claro um pouco. Eu tenho um grupo de 6 pessoas e tenho, por acaso, uma pessoa que não é de Osasco. Esse grupo vai poder participar? Drauzio, essa é uma questão que talvez precise de um olhar um pouquinho mais detalhado, e também a participação não só dos demais participantes do segmento da música, talvez também de outros segmentos dos demais fazedores culturais da cidade, para entender como é que a gente consegue fazer a leitura desse fator de ser morador de Osasco ou não ser. Cada município vai receber uma parte dos recursos da Paulo Gustavo,
E o interessante para o município de Osasco seria reverter esses recursos para os fazedores de cultura que são de Osasco. Em Carapicuíba, a cidade também vai se mobilizar para isso, em Barueri e nas demais cidades do Brasil como um todo. Mas, dependendo, talvez, de uma conversa com os representantes, ou na Assembleia, ou no desenvolvimento do plano de ação, a gente possa entender melhor, de repente, uma parcela do grupo fazer parte ser moradora de Osasco, uma parcela não, mas, na verdade, a Secretaria não tem a premissa de determinar uma restrição. A gente quer conversar com vocês, através dos representantes que foram indicados, essa definição, para ser claro. A Paulo Gustavo não disse que não pode ter pessoas de outras cidades. Algumas indicações que ela tem sobre porcentagem de participações estão focadas em 3 itens específicos dentro do audiovisual, que é, na verdade, em relação à produção que é feita ser de material brasileiro, né, de um filme, um conteúdo que seja brasileiro. Mas eu vou a gente vai deixar anotado aqui como uma das questões para a gente levar para a comissão de acompanhamento, para a gente levar para a discussão e poder entender melhor antes de fazer a elaboração dos editais. Tá? Ok. Samba de Fato SP. Boa noite a todos. Eu sou o Enéas, do Grupo Samba de Fato SP, e sou integrante do grupo, e também sou produtor cultural de Osasco. Temos a empresa Veredas, produção cultural, e a gente procura, da melhor forma aí, estar ajudando os colegas próximos aí, tanto da área da música quanto de outras áreas aí, a estar inscrevendo suas ideias, os projetos aí nos editais. Porque esses colegas, a maior parte deles, eles não têm, eles não sabem como fazer o edital, né? Não sabem como construir um projeto, fazer um orçamento, um cronograma, essas coisas, então eles vêm nos procurar. Então, o que acontece? Nesse último edital de fomento, a gente tentou aí estar ajudando as pessoas e tivemos alguns entraves do edital e também da ferramenta, o sistema no qual a gente faz a inscrição. Então, eu queria chamar a atenção para algumas coisas desse tipo aí. Por exemplo, o edital falava em 3 propostas para o proponente, só que a ferramenta não estava permitindo. Então, a gente teve que fazer uma ginástica lá para conseguir colocar 3 propostas para o proponente. Esse é um detalhe. Tivemos também muito problema com a própria ferramenta lá, no momento da inscrição, em que você fazia todo o projeto em planilha separada, para na hora de inserir na ferramenta ter mais tempo e não ter problema de cair por tempo, essas coisas. Mas, mesmo assim, alguns entraves lá, e a gente não tinha até um apoio do Samuel aí, da Concultura, né? Mas algumas coisas ele não conseguia resolver, ele passava para a secretaria. E aí a gente tem alguns problemas de comunicação. Então, o que eu queria estar observando seria isso, né? Uma equipe para estar, a partir do edital elaborado aí, uma equipe para estar dando um suporte para os produtores aí, ou para as pessoas estarem fazendo toda essa inscrição e tendo todo esse respaldo. Tá? Então, esses são alguns pontos que eu levantei. Queria falar também sobre o fato da gente ter integrantes de grupos mesclados de cidades próximas aqui, Itapevi, Carapicuíba, que não teve como participar, e parece que no Paulo Gustavo também não vai ter. Então, mais um ponto aí para estar conversando. E, principalmente, a gente
tá com muito problema com relação a esses tributos e taxas que as pessoas não entendem direito, a gente também não tem muita informação, teria que estar contratando um contador, uma pessoa especialista nesses assuntos, e não tem como, né? Não tem recurso para isso. Então, a ideia aí seria ter alguém da secretaria ou das setoriais que tivessem acesso a um contador que pudesse auxiliar a todos, né, para dar dicas e para falar como é que funciona a parte de tributos, de taxas, como é que a gente contrata as pessoas, como é que faz as notas, como é que faz os RPAs e coisas afins. Tá bom? Então seria isso aí que eu queria estar deixando aí como pontos para a gente observar no momento que estiver desenvolvendo editais e ser discutido. Eu vou até puxar essa questão que você comentou agora sobre os tributos em dois fatores. Segunda-feira a gente já está com uma agenda marcada para conversar com a Secretaria de Finanças e de Planejamento, para poder justamente entender, dentro dessas novas modalidades de repasse de valores, que são de fomento, bolsa e prêmio, que tem no decreto 11.453, que é o decreto de fomento, para ver como é que a gente vai poder operacionalizar isso, mas e aí a gente vai ter um posicionamento melhor a partir de então, mas antes de ter esse resultado, na hora de fazer uma proposta de um projeto, você pode inserir, pensando que há necessidade de ter um contador, pode-se inserir o trabalho desse contador dentro do projeto, alegando que é necessário para a devida adequação financeira, contábil, para que o andamento da atividade, da ação, do espetáculo que seja feito, possa se concluir corretamente, todos os participantes receberem seus pagamentos e não haver sonegação dos tributos que sejam precisos aplicar. Mas, assim, primeiramente a gente vai fazer esse contato e essa reunião com a Secretaria de Finanças para entender como a gente vai poder ter que lidar nessa questão e poder passar um posicionamento para vocês. Se nós já vamos, se já é necessário fazer o recolhimento dos tributos, já vai ser feito na fonte, se vai ser feito depois por vocês, e aí, tendo esse posicionamento, pode-se pensar, na hora de apresentar o projeto, de colocar o contador como integrante daquele custo do projeto, né, para poder dar andamento nessa parte que não é peculiar a todos nós. A própria Secretaria, por exemplo, não tem um contador. Então, a gente também não teria como ceder o contador para fazer esse trabalho, mas também pode-se entender que a gente possa contratar um contador para dar suporte. Mas aí a gente precisa esperar realmente ter primeiro essa reunião, para a gente saber como é que vai ser tratada a parte dos tributos, que anteriormente a gente sabe que já teve que ser observado e ajustado para poder estar de acordo com todos os recolhimentos necessários. Enéas, eu gostaria de reforçar aqui que é muito importante esse feedback, tá? Que você trouxe para a gente referente à inscrição, à plataforma. A secretaria, para a gente é muito importante para a gente entender os mecanismos, para a gente facilitar, né? Para a gente organizar, arrumar, adequar o que precisa ser adequado. Então, todo esse relato é muito importante para a gente até deixou nos outros seminários também um canal, um e-mail institucional, caso você queira relatar esses problemas que você teve, né, para que a gente tome ciência e para que junto com essa operacionalização do sistema, a gente consiga cada vez mais aperfeiçoar e melhorar. Então, deixo aqui, né, o e-mail institucional cultura@osasco.sp.gov.br, tá? Então, é muito importante, acho que se os demais
presentes aqui teve algum tipo de problema, né, alguma situação parecida com essa, é importante notificar a secretaria para que a gente tenha acesso a essas informações e cada vez mais melhorar e facilitar o instrumento, né, para a participação desses editais. Samuel? O Douglas está me lembrando aqui, quando vocês forem encaminhar o e-mail, coloca como assunto melhorias para a plataforma, tá? Porque aí a gente já identifica o e-mail e já direciona para o departamento competente para dar as devidas providências, tá bom? Samuel? Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. O Enéas, foi Enéas, né, que colocou a questão de tributação. Acho que foi o Enéas. Enfim, a gente teve, para o edital de fomento, a gente teve um grupo de WhatsApp, até bem grande, que era um plantão de tira-dúvidas, que as pessoas escreviam diariamente, e eu, como conselheiro da música, ia respondendo e ia tirando dúvida, e o que eu não conseguia tirar dúvida, eu recorria a outras instâncias para poder esclarecer. Dentro desse plantão tira dúvidas, lá dentro desse grupo de WhatsApp, que está aberto, inclusive, até agora, essa questão dos cálculos, não dos cálculos, por exemplo, você recebeu o recurso, certo? Então, você, pessoa física, recebeu o recurso do edital, né? Aí, é essa questão que o Douglas está colocando, né, de acertar lá com finança para já receber o valor líquido, certo? Já os tributos que são obrigação de retenção, que é o imposto de renda na fonte, e o INSS já seria descontado, e a prefeitura faria o recolhimento. Só que aí você vai gastar o dinheiro, certo? Que o Enéas estava falando. Você vai gastar o dinheiro. Então, lá no grupo, eu coloquei, expliquei passo a passo de como fazer esse coisa com pessoa física e com pessoa jurídica. Agora, isso realmente, como o Douglas citou, a gente precisa avançar na possibilidade de que os projetos, por exemplo, quando você faz um projeto do PROAC, ou quando você faz um projeto da Rouanet, né, na Rouanet você é obrigado a colocar o custo do contador, é obrigado a colocar o custo do advogado, e você é obrigado a colocar o custo do auditor na Rouanet, certo? Ou seja, você tem que prever que você vai ter essa pessoa para fazer recolhimento, pagar boleto, etc, 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 certo? Você vai ter que ter o advogado para fazer os contratos. Porque qualquer coisa que sai errada, você está tocando. Você está tocando. O cara caiu no palco, se machucou, a capivara é sua. Entendeu? Então, assim, é um caminho que a gente precisa avançar. No PROAC é a mesma coisa. Você é obrigado a colocar o contador, você é obrigado a colocar o advogado, certo? E o PROAC, ele facilita que você pode pagar a pessoa que escreve o projeto. Mas esse é o PROAC, a Rouanet não autoriza. Né? Mas, enfim, a gente precisa avançar para isso. Uma segunda questão que a Kátia colocou, que eu queria esclarecer enquanto conselho e enquanto secretaria, que ela citou um caso de pessoa que pagou para alguém para escrever o projeto no edital de fomento, e esta pessoa não foi aprovada, certo? A fala dela foi essa. Caso ela tenha se enganado, ok. Caso ela não tenha se enganado, só esclarecer. Nada no edital ainda foi publicado de resultado, certo?
Então, assim, se alguém está falando que pagou e não foi aprovado, tem dois problemas aí, né? Primeiro, que ela pagou para alguém que ela não acredita, e segundo, que ela é mentirosa. Porque nada foi avaliado ainda. Ainda não foi feita a avaliação para dizer quem está apto, quem não está apto, para depois passar para os pareceristas para ver se o projeto é aprovado ou não. Certo? Então, deixar muito claro isso, que esse caminho ainda não foi transitado. E a terceira coisa que foi citada pelo Drauzio, e que é um caso recorrente, o Drauzio ainda está aqui, que é um caso recorrente, é a questão de participação de pessoas de outras localidades, certo? No caso específico do edital de fomento, foi vetada a participação, por quê? Porque o dinheiro ele foi produzido pelos fazedores de cultura de Osasco para um fundo de Osasco, certo? Então, assim, aí entendeu-se por bem se restringir. Agora, para Paulo Gustavo, para Aldir Blanc, para editais futuros, né, a gente está aqui justamente coletando critérios. A gente está coletando aqui, cada um aqui está propondo critérios para esses editais. Se o coletivo entender que a participação ela tem que ser aberta, vai ser aberta. Se o coletivo entender que tem que ser restrita, será restrita. Entendeu? Assim, eu acho que foram esses 3 pontos que me chamaram a atenção durante as falas aí, tá? Então, assim, a questão tributária é um problema que tem que se evoluir para ter os profissionais, assim como eu quero ter o guitarrista, ou o pianista, ou o percussionista de ponta, eu também tenho que ter o suporte de produção de ponta. Porque senão não adianta. Não adianta eu tocar muito bem e não ter quem me venda. Por enquanto é isso. Próximo inscrito, Toninho Nascimento, levantou a mão. Olá, boa noite. Eu sou Yolanda, eu sou a representante do Tony Nascimento, e eu quero pedir desculpa aqui, que eu fiquei deixando a mãozinha levantada. Foi falta de atenção minha, viu, gente? Desculpa, estou aqui atento a tudo que está sendo mencionado, a gente está tendo uma aula, né, para poder fazer os projetos aí. Eu tenho feito alguns projetos para o Toninho, da Lei Rouanet, consegui aprovação de 3 projetos, mas infelizmente a gente tem a dificuldade de conseguir a captação, né? Pelo que eu estou vendo aqui, mediante essa nova lei do Paulo Gustavo, a verba já temos, então a gente precisa, então, colocar os projetos para serem aprovados, né? É isso mesmo? Isso mesmo, na Lei Paulo Gustavo nós já temos o aporte, né? Nós já temos o recurso, e a discussão hoje é de que forma nós utilizaremos esse recurso, quais são os mecanismos, né? De que forma que faremos esse recurso chegar a quem realmente faz a cultura. É isso mesmo. Ah, perfeito, perfeito. Yolanda, Então, obrigada pela sua Opa, não, tem mais desculpa. alguma coisa a acrescentar? Não, era só isso. Então, ainda não chegou a parte da gente enviar os projetos, ou já está enviando-se os projetos para os artistas serem aprovados? Não, ainda não chegamos nessa fase, nós estamos numa fase anterior, né, que é a construção e elaboração do plano de ação, né? Então, Sim. assim, nós estamos no passo de colher as informações, de definir como será o plano de ação, como o município de Osasco vai executar esse valor,
né, para que a gente consiga submeter na plataforma Transfere.gov, e assim, tendo aprovação do Ministério da Cultura, dar encaminhamento aí nos editais para fazer o repasse do valor. Então, nós estamos numa fase antes, nós estamos construindo o plano de ação e de que forma a gente vai conseguir executar esse investimento. Ah, bacana. Então, na verdade, quem vai avaliar os projetos seria a Secretaria de Cultura de Osasco mesmo, para a gente poder dar, então, continuidade como proponente, é isso mesmo? Isso, tudo isso nós estamos construindo em conjunto, né? Então, Ah, assim, a gente gosta de dizer que hoje nós estamos construindo a regra do jogo, né? Então, por isso é importante a participação de todos para a gente definir de qual forma nós vamos prosseguir os trabalhos. bacana, então. Então vai ser goleada com certeza. Esse time tá muito forte, né? Então é isso. Com Obrigadão, viu? certeza. Bacana, muito obrigada. Obrigada a você pela contribuição. Próximo inscrito, nós temos o Paulo Roberto. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo, sou DJ, beatmaker aqui de Osasco, sou conhecido como Brasa. Minha questão já foi meio que respondida aí, entre aspas, que eu gostaria de saber o quê? Se nesse edital a gente vai poder vir com projetos novos ou ele vai ter em si já projetos que a gente vai ter que se adequar a eles. E outra questão também com relação aos credenciamentos, eu também tive problemas, vou estar mandando lá e-mail sim, lá no Melhorias. Eu queria também tirar uma dúvida quanto a isso, porque eu tive um problema recentemente que eu mudei de endereço dentro do município de Osasco, só que como o meu endereço antigo no credenciamento eu vim com um novo, ele acabou não permitindo, eu tive muita dificuldade para alterar isso. Eu gostaria de saber como eu fiz um novo credenciamento lá. Ele está como aberto, isso é um sinal que ele está funcionando. Se tiver algum problema, vai ter um feedback com relação a isso. Está relatando, tá? Pelo que eu entendi, você já fez um novo cadastro. Depois você me corrija se eu tiver entendido errado. Mas se a situação está em aberto, é porque você fez o cadastro recentemente e ainda está aguardando análise, é isso? Isso mesmo. É Tá. porque teve problema com a questão do endereço, então ficou. Eu tentei, eu acho que umas 3 vezes, aí com o sistema eles conseguiram regularizar isso. Tá, perfeito. Então, assim, a situação em aberto significa que você fez o seu credenciamento e ele ainda não passou pela análise da comissão, tá? Então, após a análise, aí vai ser habilitado ou não habilitado, ou deferido ou não deferido. Tá? Então, assim, todo o processo de credenciamento é feita uma publicação no IOMO, né? Você pode depois estar acompanhando, toda vez que sai a listagem de credenciamento, a Secretaria de Cultura faz uma publicação avisando a todos os inscritos, né, que confiram lá no IOMA. A gente geralmente coloca um link lá para que você consiga acompanhar. Caso saia deferido, é porque está tudo ok com o seu cadastro. No caso do indeferimento, além do IOMO, é mandado um e-mail para você, né? Por isso que é importante a gente reforçar aqui que após a inscrição a pessoa confira e acompanhe o e-mail com o motivo do indeferimento do credenciamento. Ah, se faltou alguma comprovação, se teve problema com comprovante de endereço, problema com a conta bancária. Então, é encaminhado por e-mail essa justificativa do motivo do indeferimento para que você atenda um prazo de recurso, né? O que é esse prazo de recurso? Aí eu tive um problema com a minha conta, você consegue alterar e encaminhar os novos dados da conta. Faltou algum documento comprobatório, você consegue anexar e incluir esse documento, né? Então, assim, esse prazo de recurso é 5 dias após o recebimento do e-mail, e aí é só você acompanhar direitinho lá para que até o final do seu credenciamento, até ficar habilitado, deferido, né? Entendi. E com relação agora à lei do Paulo Gustavo,
A gente vai poder chegar com propostas de projetos novos ou vai ter meio que uma grade de vocês, que vocês vão decidir os projetos, os padrões, ou a gente, eu tenho um projeto novo que não estava ali na parte dos credenciamentos, dos projetos que tinham anteriormente, eu posso implementar isso, chegar, apresentar isso para vocês? Na verdade, essa pergunta a gente deixa aqui para esse grupo de pessoas maravilhosos que estão aqui nos ajudando na construção, né? É importante a gente frisar que a secretaria ela não vai determinar sozinha a forma com que vai ser executado, né? Esses espaços aqui, essa nossa reunião, essa construção coletiva é justamente para juntos a gente definir de que forma que será feito. Né, se será um edital de premiação, se vai ser outras modalidades de capacitação. Então, assim, isso nós vamos definir juntos. O segmento da música, né, nessa primeira etapa, nós estamos fazendo seminários de forma separada com os segmentos. Na semana que vem, a gente tem a Assembleia Geral, que vai ser em formato presencial, com a participação de todos os segmentos, para que a gente consiga chegar num denominador comum e definir como que vai ser isso, mas nós vamos construir em conjunto. Entendi. Muito obrigado, hein? Obrigado aí a todos aí. Obrigada a você, Paulo. Próxima inscrição, nós temos... Tá, Douglas está me falando aqui me lembrando aqui, quem já fez a fala, a gente pede para baixar a mãozinha só para a gente não perder o controle aqui dos próximos inscritos, tá bom? O próximo, aqui nós temos... Próximo nós temos o Guilherme. Guilherme já faz um tempinho que ele levantou a mão ali. Guilherme. Dá licença, galera. Boa noite a todos. Tudo bem? Aqui é Guilherme Pestana, aqui Vila Isabel, Osasco também. A minha questão, o pessoal já comentou, queria endossar e trazer outras coisas também. Com relação à plataforma, também queria comentar que, de fato, a gente precisa, sim, revisar aquilo, dizendo numas como é uma forma de input ali, né, das questões que a gente vai propor. Eu acho que ele não é intuitivo. Eu acho que a gente precisaria ali rever ali mesmo, de fato, alguns campos, algo que fosse mais didático mesmo. E dito isso, com relação à plataforma, eu acho que num contexto geral, assim, a secretaria, ela precisa comunicar melhor. Por exemplo, questões de cronograma. Ficou muito no ar, assim, por exemplo, na última semana, que ia ficar aberto a plataforma até dia 17. Até o dia 17, que já seria um dilatado, né, essa questão aí do prazo, ela também teve problemas na plataforma. E não foi assim, não teve uma comunicação clara da secretaria de se isso ia resolver, se ia expandir mais o prazo do dia 17. Eu soube que ficou aberto até domingo, mas onde foi dito isso? Eu procurei canais para me informar, liguei na própria Secretaria de Cultura e me disseram que iam soltar um comunicado na semana, e eu não vi que isso não aconteceu. Então, assim, acho que a gente precisa, de fato, melhorar a comunicação, trazer templates ou algo intuitivo, assim, que seja, de fato, didático para as pessoas que estão tentando fazer as suas propostas. Acho que vai de encontro com o que a amiga Kátia comentou, com o que o Samba de Fato trouxe também. Eu acho que a forma de conduzir, né, o próprio edital, de fazer essa comunicação aí para os artistas, se ela fosse mais didática, eu acho que já ajudaria muito, a gente ganharia muito tempo nessas questões. Outra coisa que não ficou legal foi, acho que o fato de não ser didático, né, dito assim, na hora de imputar ali os documentos, a gente não sabia se era para mandar os anexos separados, se era para mandar junto num único documento. Quando a gente se deparou ali com o edital, eu fui tentando seguir um template, né, olhando ali até pela proposta do edital, como se fosse algo, a minha proposta, no caso. Quando eu fui chegar na plataforma,
tive que destrinchar todo o meu projeto, colocar input um por um ali daquela questão, né, da escrita, da proposta, depois a planilha estava segmentada por linhas, né, que você tinha que imputar a linha, eu achei aquilo meio desinteligente, assim, tinha o anexo para escrever, e depois também tinha que imputar linha por linha nas questões de custos. Eu achei que isso não foi produtivo, né? Uma outra dúvida que eu tenho aí é mais uma questão, né, de que a gente está construindo. O Samuel comentou que está destinado, né, para outras frentes o recurso de equivalente ali 1.470.000, mais ou menos. Isso é para outros segmentos, e a minha dúvida seria, como que vai ser segmentado esse recurso? Vai ser da forma que foi esse edital de chamamento aqui, que foi o exemplo, né? Acho que, se eu não me engano, foi 34 para música, né? De R$5.000, e para ficar bem assim distinto, e dois projetos de 60.000 para como é que era? Acho que gastronomia. Como que é feita essa divisão desses 1.400.000? Como que é decidido isso? Porque eu, no mínimo, achei bastante desproporcional, pensando, né, nessas questões, assim, de valores, e, poxa, 2 projetos, e um outro 24, eu achei que isso, para mim, claro, né, chegando ali, faltou um pouco de clareza nessas questões, e eu acho que é basicamente essas questões que eu tinha notado aqui, do cronograma, da plataforma, da divisão aí desses 1.400.000. Acho que é basicamente isso de primeira fala. O valor de R$1.472.000 que está destinado para Osasco, para as demais áreas artísticas e culturais, ele vai ser distribuído ou repassado conforme o conjunto de todas as áreas culturais conseguirem chegar aos seus entendimentos. Por exemplo, quando se trata do fomento, o estabelecimento dos valores foi feito em discussões com o Conselho. Quando se trata, por exemplo, de uma ação que seja diretamente da a Secretaria geralmente chega a esse entendimento e determina. Para Paulo Gustavo, a gente está vindo construir isso com vocês. É com vocês da música, é com o pessoal da literatura, é com o pessoal da dança, é com o pessoal do teatro. Precisamos entender, de acordo com as demandas que vocês têm, qual é o recurso financeiro que atenderia as necessidades que vocês apontam. E aí, por exemplo, o Guilherme tem uma linha de trabalho que tem tal e tal e tal ação. E essas ações custam tanto. O Drauzio tem outra linha de trabalho e tem um outro custo. Se a gente conseguir elencar essas diferenças, a gente consegue fazer uma compilação e entender. A gente consegue atender um grupo de pessoas aqui, 20% consegue ser atendido com esse valor, 30% consegue ser atendido com aquele outro valor, isso com a comissão acompanhando junto, né? Porque aí vai ter um representante da música que vai poder fazer essa interlocução e entender, funciona mesmo lá para aquela galera. Porque é muito comum, eu já vi discussões nesse sentido. Tá ali um grupo de pessoas de áreas diferentes, e eu que sou do teatro, falo, para mim, esse valor que vocês estão propondo não atende. Aí a pessoa de uma outra área, que não entende qual é o custo que a gente tem no teatro, fala, não, mas se você pegar um valor maior, a gente aqui não vai precisar, não vai conseguir atender. E, de repente, a área que a pessoa está atuando é uma área mais individualizada, que ela pode fazer por si mesma. Uma pessoa participante, enquanto bandas, por exemplo, vai ter muita gente, um cantor solo é uma pessoa só. O custo, ou o cachê, ou, né, o recurso envolvido é diferente. O grupo de teatro vai ter um grupo de 3 pessoas e um grupo de 15 pessoas. Isso vai ter essa variação. Então, essa construção vai ser feita a muitas mãos, a muitas vozes e a muitos ouvidos. Beleza, Guilherme? Boa, obrigado. Ficou claro, sim. Só para concluir mesmo, outra questão que eu tinha notado foi a questão do edital, que era fazer a menção, né, do conta em banco público com saldo zero. Eu acho que nessa questão também ficou algo muito no ar. A gente precisaria sanar algumas questões do tipo, ser pragmático mesmo. Como é que ia ficar isso, saca? Nesse edital, né, nessa questão aí do Paulo Gustavo,
existe alguma já premissa para essa questão do receber o recurso? Obrigado. Não há nenhuma indicação na lei ou decreto que sugira que o fazedor cultural precise ter conta no banco público e zerada. Não é essa a premissa da lei. A gente tem os entes federativos, prefeituras e estados. Esses têm, sim, uma questão bancária a cumprir com o Ministério da Cultura, para fazer o repasse de fundo a fundo. Então, são premissas que são estabelecidas para as prefeituras, estados e o Distrito Federal, mas para vocês, a gente, até o momento, não teve nenhum entendimento, nem pela lei, e vamos, depois de conversar com finanças, só confirmar direitinho, de que possa ser feito repasse para qualquer conta bancária que vocês tiverem. Eu vou, então, agora pedir passar a palavra para a Natália. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu sou produtora cultural e aqui do município, acho que algumas pessoas já me conhecem. E eu queria deixar bem claro, assim, já a minha fala desde o início, que há uma grande diferença entre produção cultural e elaborador de projeto. Elaborador de projeto é uma coisa, e produtor cultural é quem produz um bem cultural, seja ele material ou imaterial, né? O elaborador cultural, ele enquadra o projeto do artista na lei, no edital e tudo mais. E há uma grande diferença bem grande entre uma coisa e outra. As minhas dúvidas, eu queria ter participado lá da dança, eu fiquei escutando lá, escutei a fala do Douglas, tem algumas coisas para esclarecer com relação a isso. Eu não consegui, porque eu estava em uma pós-produção no Teatro Municipal de São Paulo, mas eu escutei tudo e agora eu vou ver aqui por onde eu começo. A questão que o Douglas falou, do edital, ele ser, da Lei Paulo Gustavo ser, me fugiu a palavra agora, facilitador, né? Facilitador que seja chegar a todos os trabalhadores da cultura, né? E que assim, não vai ser necessário você ter uma escrita ou um portfólio com duração aí de 2 anos, né, para se enquadrar na Lei Paulo Gustavo. Eu compreendo a fala dele com relação a isso, mas eu acho que isso vai partir bem do princípio ali onde vai ter que a secretaria, ela vai ter que formalizar, ela vai ter que dar informação para esses artistas para que eles possam entender que eles precisam fazer um portfólio, porque eu entendo que muitas pessoas, elas têm um histórico de atividade, mas elas não conseguem passar para o papel. Então, eu acho que na Lei Paulo Gustavo, eu acho que isso é primordial, que a secretaria tenha pegado, 5%, né, na Lei Paulo Gustavo, para formalização? É assim, Natália, dentro da lei, ela prevê que, se for o nosso consenso, o nosso entendimento, principalmente dos realizadores, né, dos fazedores de cultura, que precisa de capacitação para os fazedores da cidade, a gente reserve uma parte da verba para pensar em capacitação e formação dessas pessoas. Tanto, vamos citar as diversas possibilidades. Uhum. Curso de elaboração de projetos, Sim. que eu acho que é super válido, importante, que a gente consiga ampliar e disseminar cada vez mais o ensinamento de como criar projetos, porque isso não vai ficar só aqui em Osasco. A Paulo Gustavo já traz no seu texto redigido. Se a pessoa quiser fazer a descrição do seu projeto em vídeo, é para aceitar. É ótimo. Não tem que burocratizar a criação. Mas essa é a determinação pela verba federal que está vindo pela Lei Paulo Gustavo. Né? Quando a Secretaria da Cultura faz algum outro edital aqui, talvez a gente adote outros critérios até o momento até o dia de hoje. Mas é importante, porque se a gente conseguir trazer, dentro do entendimento consensual, programas ou cursos, formações, para que não só o pessoal da dança, mas qualquer outro fazedor cultural
tem acesso ao conhecimento de como elaborar projetos, vai poder amanhã tentar um PROAC, tentar uma Rouanet, tentar várias outras possibilidades, porque o ensinamento sobre escrever projetos, ele é amplo e vai dar mais autonomia para todos os fazedores de cultura. É que no caso, eu super entendo, eu digo ela isso, já prevê facilitar os diversos para qualquer pessoa o acesso a esse fator. Não, eu acho que o acesso vai ter para qualquer pessoa, mas um edital, que seja ele da Paulo Gustavo ou que seja ele de qualquer outra vertente, é um edital excludente. Então, essa formalização que a secretaria, que do meu ponto de vista é primordial para que as coisas aconteçam de uma forma melhor para todos, tanto para vocês quanto para nós aqui, trabalhadores da cultura, é essencial. Eu parto desse princípio e, assim, isso eu digo por mim mesma, né? Eu, quando comecei a trabalhar com projetos, graças a Deus, hoje eu sou contemplada em diversos editais, e eu achava que, no meu primeiro edital, eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não tinha portfólio. Aí eu parei para pensar e parei para estudar a minha vida profissional na cultura. Então, eu comecei a contar os pedacinhos e vi que eu tinha portfólio, só que eu não conseguia passar para o papel, porque eu não tinha ninguém ali para me guiar, para que eu pudesse entender, para me formalizar, e isso é de extrema importância. Então, eu falo para mim, eu estou um pouco gripada, estou sem conseguir respirar direito, porque está todo mundo gripado. Desculpa, até. Natália, fica tranquila que o que você está colocando é de um entendimento muito claro para a gente que está ouvindo aqui, todo mundo. É importante, sim, a gente pensar, só separando, né? Vamos pensar em capacitar os fazedores de cultura, não vinculando essa capacitação a dar acesso à participação nos editais. Porque, como eu tinha comentado, a regra do jogo é da lei, que é federal. A regra do jogo já traz essa amplitude de acesso, essa facilidade de acesso, mas não impede que a gente traga, a partir dos recursos que vêm da Paulo Gustavo, o conhecimento, a melhoria, a evolução dos nossos fazedores no entendimento de construção de projetos. O outro ponto que pega aí é a questão da comunicação, como o Guilherme falou, né? Tem uma comunicação mais assertiva da própria secretaria com esses trabalhadores da cultura. Por exemplo, como que eu chego lá no Cicinho da Helena Maria que toca acordeon? Pensar nessa galera também. Assim como teve a Audi Blanc, e teve muita gente que ficou de fora. Por exemplo, eu fiz o trabalho de uma estátua de rua que estava aqui no calçadão, porque eu fui atrás dele para fazer o trabalho dele, porque ele não tinha acesso nenhum. Então, tem que pensar nesses trabalhadores, sabe? De colocar faixas, cartazes, busdora até, sabe? Para que chegue de fato nessas pessoas. O outro ponto... Nesse sentido, só para apontar, o Samuel até começou fazendo esse apontamento também, tem uma premissa que é de realizar busca ativa, ou seja, a gente tem uma equipe que vai fazer esse avanço para além dos espaços de conversação que a gente já tem. Porque quem já tem contato com o conselho, acompanha o conselho, ou nas reuniões, ou pela internet, ou nos segmentos, nas setoriais, já está, de certa forma, tendo esse contato. Mas tem uma galera que não está em contato com a secretaria, não tem contato com o conselho, não tem contato com as setoriais. Tem uma premissa para a gente trabalhar em cima dessa busca ativa. Também vai ser uma decisão coletiva que é interessante a gente fazer, que foi um comentário que o Samuel fez ontem. Tem um fazedor cultural lá no Três Montanhas, tem um lá no Novo Horizonte, que ele não buscou participar de nenhum edital anteriormente, buscar da política pública em nenhum momento anterior, mas ele faz cultura. Né? Ele também é parte da cultura de Osasco, e precisa chegar até ele também. Com certeza, da identidade cultural de Osasco. Eu vejo muitas figuras que fazem parte, até aqui mesmo no meu bairro, eu moro no Presidente Altino, né? Eu vejo pessoas, eu moro num bairro multicultural, eu tenho artistas armênios, eu tenho artistas russos, já até na terceira idade, e que fazem trabalhos maravilhosos, sabe? Só que não chega o acesso até eles. E aí eu tento buscar sempre, assim, mas eu busco mais no meu bairro, né? Eu não faço amplamente, assim, na cidade, porque nem tenho braço para isso. Mas eu tento produzir da melhor forma que eu acho necessário, né?
E o outro ponto que eu tenho, assim, que esclarecer com vocês é com a questão até que o rapaz da dança tinha falado, que houve até uma discussão entre o professor, esqueci o nome dele, teve dois lá que ficou questionando o que é trabalhador da cultura, e o outro ficou falando, ai, mas o trabalhador da cultura é isso, aquilo. 2 anos de experiência, 10 anos de experiência, 20 Isso, anos 10 anos, entendeu? Porque, assim, o processo artístico é um processo muito demorado, né? Eu tenho uma escola de música. Só um minutinho da sua atenção, só um detalhe, ô Natália. Como nós estamos no seminário de música, eu só queria confirmar, você tem alguma questão de música para trazer? Eu sou da música, sou da dança, sou da literatura. Não, tudo bem. Eu sou produtora cultural, sou escritora e faço concepções de teatro. Eu acho que eu vou te trazer talvez um posicionamento que atenda independente de qual é a área. Tá. O fazer cultural, teve um exemplo que foi dado, inclusive, pelas representantes do MINC, que vieram segunda-feira aqui a São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, fazer o Circula MINC, que é uma oficina técnica para falar sobre a lei. Uhum. Eu tenho que olhar qual é o histórico cultural daquele proponente. Ela falou assim, eu tenho que olhar o projeto. Uhum. O projeto tem relevância cultural? Porque, às vezes, uma pessoa que não tem uma carreira de 20 anos traz um projeto que é relevante culturalmente para a cidade. Uhum. E não é uma comparação, esse é mais ou esse é menos. Este é e este também é. Então, é este olhar que o MINC está tendo para a aplicação dos recursos da Paulo Gustavo. Não é para tirar essa ideia de quem já faz há muito tempo faz melhor do que quem faz há menos. Isso, primeiro, não é uma verdade. Tem gente que faz a vida inteira uma mesma coisa, mas não tem variação na sua qualidade. É a mesma qualidade o tempo todo. Nós no teatro a gente tem uma leitura, eu vou falar dessa parte, que existe aquele ator que ele já vem com talento. E aquele ator que ele não tem o talento nato, mas ele se esforça muito, estuda muito. Ele vai ser um ator mediano quase bom ali, né? O que não tem a vocação, o talento nato. Só que o cara de talento, se ele não se esforçar e não estudar, ele vai ficar mediano. Ele perde o brilho, ele perde a força. Então, é um julgamento de valores que não está previsto, não está contemplado, não está na essência do Paulo Gustavo. Apresentou um projeto, tem o recurso dentro da lei que é para contratação de pareceristas, técnicos, formadores, capacitadores, entre outros. Uhum. Para contratar um parecerista. Esse parecerista vai olhar o projeto, ele não vai olhar a história da pessoa. Uhum. O projeto é relevante culturalmente? Vamos dar adiante. O que é feito antes? Vamos pensar que a gente pode, por exemplo, fazer um recorte dentro de cada segmento para quem já tem mais tempo, outro recorte para quem já tem menos tempo, outro para primeiros projetos. Pode-se pensar isso. Não deixa de contemplar ninguém, né? A ideia é não excluir ninguém. Porque talvez aquela questão que foi colocada, quem está 2 anos numa determinada área artística não teve tempo de se desenvolver. Tudo bem, mas ela também pode fazer um projeto, e é isso que vai também trazer bagagem para ela, para poder crescer, e é isso que vai fazer ela sair do bairro dela, que pode ser quem está centralizado aqui perto do centro de Osasco, tem acesso a uma movimentação cultural de um jeito que é diferente de como é no Bonança, que é diferente de como é na Vila Menck, que é diferente de como é no Santo Antônio, no Veloso, no Cirino. Cada lugar tem uma fruição diferente. Se eu posso tirar de lá essa arte, essa cultura, e ampliar isso e trazer para outras pessoas e e ter uma maneira de difundir, de distribuir, eu estou dando acesso não só ao fazedor cultural, mas à população, àquela arte que foi construída, aquela ação cultural que foi construída. Sim, não só, né? Está elevando também. A minha outra dúvida é com relação aos trabalhadores não, os estudantes, né? Nesse caso aí, por exemplo, eu tenho escola de música, e aos menores de idade, acho que foi o Toninho que citou a 11.453. Se vai ter alguma categoria dentro do edital de bolsista, para que esses menores de idade, ou entre uma categoria jovem de aprendiz, eles possam receber o recurso também.
Vai ter uma linha artistas iniciantes? Como que seria isso? O Toninho comentou inicialmente sobre as modalidades de repasse. Uhum. Fomento, prêmio ou bolsa. Sim. A composição do que é bolsa, o entendimento do que é bolsa, a gente vai fazer um levantamento maior, inclusive com o suporte que a gente tem do próprio MINC, né? Tem um canal de atendimento para a gente poder fazer esse acompanhamento, mas o mais importante, Natália, não é a secretaria que vai determinar assim. Sim. Os segmentos de dança, os segmentos de música, os segmentos de literatura, os segmentos de teatro, vão pensar, a gente quer uma parte do recurso que for caber a nosso segmento, que seja para bolsas, e que vai ser aplicado de acordo com esses critérios. Sim. Porque esse processo diferencia-se de todos os anteriores que eu acompanhei da Secretaria da Cultura. A Secretaria não está pautando. A gente está aqui para ouvir o que vocês precisam, ver se isso está de acordo com o que a lei permite, e trazer propostas de linhas de atendimento, de direcionamento do recurso. Sim, exatamente isso que eu quero saber. Se a lei permite isso, entendeu? Que seja a partir de 16 anos entre numa categoria jovem aprendiz e possa receber o recurso, entendeu? Através de bolsa, premiação, ou, como a Secretaria do Esporte faz, sabe? Um auxílio, digamos assim, bolsa atleta, sabe? Porque eu vejo que há uma necessidade disso, porque aqui eu tenho uma escola de música, né? E eu vejo muitos talentos, né? Inclusive, o meu filho tem uma banda, ele tem 16 anos e já está gravando já o disco. E assim, eu vejo que ele acaba... Em São Paulo, eu consegui inserir ele em um de São Paulo, né? Porque lá pega a partir de 16 anos, na categoria Jovem Aprendiz. Agora, na Lei Paulo Gustavo, eu não faço ideia, não sei como que vai funcionar. Então, como eu tinha comentado, a gente precisa evoluir. Essa é uma ideia que você está trazendo, a gente precisa evoluir acolhendo a sua ideia e vendo se se entra dessa forma que você propôs, se de repente entraria de uma outra forma. Talvez o vínculo que você colocou com o jovem aprendiz já descartaria esse entendimento, porque o jovem aprendiz está fazendo um trabalho, que tem uma bolsa para recursos desse trabalho, que ele está prestando em aprendizado ao mesmo tempo. Ele está num processo de aprendizagem, mas está prestando um trabalho para determinadas empresas e tal, que é quem faz o pagamento do salário deles, né, da bolsa deles. Para ver se entra no enquadramento ou não. Mas aí já está anotado aqui, a gente vai levar isso para a comissão depois para a gente poder discutir, e para a Assembleia também, para depois a gente poder ver se a gente consegue pensar numa forma, numa linha de recurso que caiba essa ideia que você trouxe. Tá. Tem mais alguma pergunta? Sim, a minha outra questão é a questão da desvalorização mesmo, né, da mão de obra da cultura, né? Para a gente ficar atento a isso também, né? Porque aí acaba os cachês muito baixos, né? Porque assim, tem uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção, tem Natália, uma equipe que trabalha. Agora eu vou me adiantar, tá? Isso eu acabei de... Isso a gente conversou agora há pouco sobre a definição dos valores vai ser feita pelos próprios segmentos. Sim. Não é a secretaria. Não é a gente que vai falar assim, vai ser tanto. A gente tem que entender, e aí eu Não, mas eu não estou pedindo para você citar, eu estou pontuando que isso deve ter uma atenção maior, entendeu? Para se fazer o edital. É isso. Sim. Esse é um apontamento mesmo, de outros editais que já aconteceram aqui na cidade. Inclusive do credenciamento, né? Anotado. Beleza. Essas são as minhas dúvidas. Eu tenho outras questões aí do fomento que todo mundo falou. Eu fiz um relatório, eu vou encaminhar por e-mail para a Secretaria de Cultura com os meus apontamentos sobre o edital de fomento. Eu encaminhei para o Samuel também. Eu também não tive resposta da Secretaria e nem do Conselho com relação a esses apontamentos, mas estou no aguardo. Isso aí. Jason? Boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Prazer estar com vocês aqui hoje, alguns conhecidos, né, como a própria Natália, Samuel, entre outros. Eu queria fazer alguns apontamentos rápidos do que já foi dito aqui, né, na reunião.
A questão, eu acho que algumas vivências, como o pessoal falou muito sobre a plataforma, eu vi que nesse último edital as pessoas até pediram alguns auxílios, né? Algumas pessoas que já tinham essa vivência dentro da plataforma. Eu acho interessante que a secretaria possa desenvolver vídeos orientativos, como foi feito, né, no lançamento da própria plataforma. Eu acho que a secretaria fez muito bem na época de lançar um vídeo orientativo, passo a passo, cada tela. Eu acho que isso é bem viável para esses editais, né? E outra atitude que a secretaria já desenvolveu em outros editais, que são plantões de suporte, né? Tanto na questão central, quanto na questão mais periférica, né? Que a secretaria desenvolveu em Semana do Hip Hop, Semana do Rock, né? É uma vivência que a secretaria já tem. Então, acho que vídeos orientativos para a utilização da plataforma é interessante, porque, assim, Osasco está aprendendo a lidar com essa questão de editais, né? Que está surgindo muito nos últimos anos. Plantão de suporte é interessante para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, né, em trabalhar online ou dentro de plataformas sem um auxílio ali de alguma pessoa instruindo. Outro ponto que eu queria colocar a gente teve, até no último edital, né, muitos questionamentos em relação aos cachês, porque as pessoas viam no edital o valor do cachê bruto e quando ela recebia o valor líquido, né, já retido os impostos, assim. Não sei se é possível, tem um Toninho aqui, o Samuel também, que já participou da escrita de outros editais, da gente conseguir deixar isso mais claro no próprio edital, né, valor bruto, valor líquido, isso principalmente para as pessoas, pessoa física, porque pessoa jurídica já tem esse hábito, né, já tem essa vivência de pagar as taxas e tal. Então, acho que se a gente colocasse aí as alíquotas, aí, os impostos, e tudo tivesse mais a ser retido no edital, a pessoa ia ter um entendimento que o valor bruto seria X, retirando os impostos, valor líquido seria X, porque assim a pessoa não teria um susto no final e não acharia que estaria sendo lesada de alguma forma. Então, se a gente conseguir colocar isso na escrita do edital, acho que seria bem interessante, né? A gente já colocar aí a dedução dos impostos no edital, principalmente para a pessoa física. Outro ponto que eu acho muito interessante, que a gente já debateu muito em muitas discussões, muitas reuniões, é a questão de integrantes de fora da cidade de Osasco, né? Eu tenho vivência nisso, que eu tenho um projeto aí há mais de 13 anos e tem integrantes de fora da cidade, né? E a gente encara isso com uma certa naturalidade. A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, dessas pessoas que estão vindo de fora da cidade não tirarem as vagas das pessoas que trabalham aqui na cidade, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter e muito, né? A gente sabe que é muito difícil, né, uma pessoa que não mora em São Paulo conseguir ser inserida em algum projeto, em algum edital lá, por causa da localidade, né, da cidade que mora. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com os artistas locais, e eu vejo que a gente colocar um percentual é muito interessante, né, dentro da estrutura do projeto. Projetos que tiverem 70% de artistas locais pode ser considerado um projeto da cidade de Osasco, né? Pode ter aí 30% de integrantes de fora da cidade, 20% de integrantes de fora da cidade. Eu acho que se torna uma coisa mais justa e que não afeta tanto os projetos que já existem, formado com integrantes de fora da cidade, né? Então, a gente colocar um percentual, a gente saber se aquele projeto realmente vai favorecer mais aos músicos da cidade do que fora da cidade. Eu acho isso interessante. Outra coisa que eu acho que a gente teve algumas dificuldades no passado é projetos que se pagam por número de integrantes. A gente viu em outros editais que alguns projetos foram sendo inflados, porque assim, se eu tenho na minha banda 4 integrantes, mas se eu colocar mais 4, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, a gente viu muito projeto sendo inflado para poder participar do edital e reter mais dinheiro. Então, eu acho que, assim, pagar por integrantes, a gente vai ter esse problema. Eu acho mais interessante a gente pagar pro projeto, né? A gente sabe que cada um tem a sua especificidade, tal, né? Como foi dito aqui, o teatro, né? É diferente, um integrante, uma banda, mas quando a gente paga por projeto,
aqueles projetos que são mais consolidados, que já têm mais vivência, né? Pode ser de 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Eles vêm mais sólidos, né? E eu acho que oferece uma qualidade melhor do que, estamos pagando por cabeça, então vamos colocar 10 pessoas aqui, ensaiar uma vez e apresentar só para reter mais recurso. Então, acho que é isso. Acho que a gente, conforme a gente for debatendo aqui, a gente vai chegar em conclusões melhores, mas isso aí seriam os meus apontamentos. Boa noite a todos aí, obrigado pela oportunidade. Boa noite, obrigada, Jason, obrigada pelas suas contribuições aqui. Próximo inscrito, Samuel Batista. Oi, nós aqui outra vez. Eu queria chamar atenção para alguns pontos que foram colocados aqui, que eu acho que carecem de esclarecimento, né? Um dos pontos que foi colocado pelo Guilherme a respeito da divisão dos recursos no edital de fomento. Então, só para que se entenda, Guilherme, por que 2 projetos no artesanato e gastronomia e tantos na música, etc. e tal, 19 no teatro, enfim, né? Como é que foi feito isso? Primeiro, a gente sentou no conselho para chegar a um valor que cada segmento deveria receber pela quantidade de gente atuando em cada segmento. Então, você pega, por exemplo, se você pegar o segmento da música, que foi o que recebeu mais recurso dentro do edital como um todo, a música tem muito mais músicos do que escultores, por exemplo, né? Então, aí a gente pegou a base de dados que havia na secretaria na época para poder chegar a um percentual para cada segmento. A partir do momento que cada segmento teve aquela destinação de recurso, aquela definição de recurso, cada conselheiro foi conversar com o seu setorial para o setorial dizer mais ou menos o processo que a gente está fazendo aqui, para o setorial dizer o que queria. Eu não sei se você está no grupo, no grupo de WhatsApp da música, mas, enfim, discussões foram feitas para poder chegar ao que se queria. No caso do artesanato e da gastronomia, o pessoal do artesanato e da gastronomia definiu que iria propor a realização de 2 feiras. Só que essa feira, ela não é uma feira que tem um trio de pessoas. Cada feira tem lá 60, 80 pessoas trabalhando, entendeu? Então, por isso que foi destinado 2 propostas de R$60 mil para o artesanato e gastronomia. Esses pontos que foram colocados, eu queria chamar a atenção do Toninho, Douglas e Cris, em relação a uma pendência que a gente tem, que a Natália colocou muitas coisas a respeito disso, o Guilherme colocou algumas coisas a respeito disso, uma pendência que a gente tem, que é o Sistema Municipal de Informações Culturais. É uma coisa, assim, urgente, até para poder caminhar com a busca ativa, a gente ter um sistema de informações culturais que a gente consiga dizer, temos 600 mil pessoas que tocam pandeiro, temos 200 mil pessoas que tocam berimbau, temos 2 pessoas que tocam gaita de fole. E a gente ter uma noção do que tem. E a gente precisa começar a coletar e precisa começar a ter esse sistema que faz parte do Sistema Nacional de Cultura, do qual Osasco é conveniado. A gente precisa correr com essa pendência no nosso sistema municipal.
Um ponto que o Jason colocou, alguns pontos que o Jason colocou, que me chamaram a atenção, foram editais que havia retenção de tributos e a pessoa recebia valor líquido, né? Eu, sinceramente, a não ser que eu tenha tido um Alzheimer, eu, sinceramente, não lembro de editais da Secretaria. O Conselho, o primeiro edital foi esse que acabou agora, né? Da Secretaria, eu não lembro de editais que tenham feito a retenção, que, na verdade, é uma coisa necessária que seja feita, né? Só, realmente, como o Jason falou, deixar claro, olha, você vai receber, teu cachê é de 1.000, você vai receber 890, 110 é Previdência, acabou. Deixar, esclarecer, né? E também com relação a editais em que a quantidade de integrantes a Semana do Rock eu não tive conhecimento de nada, mas enfim, que a quantidade de integrantes é um engrossador do caldo, eu acho que isso aí está no credenciamento, não é um edital, é no credenciamento, em que a quantidade de integrantes é que valoriza o cachê, né? Não foram editais, né? Não lembro de edital que tenha a quantidade de integrantes. Pode ser que na Semana do Rock, que esse eu realmente não tive acesso. Basicamente é isso. Segue o bonde. Vão dormir, né, gente? Pelo amor de Deus. Bel. Bel. Oi, boa noite. Eu trabalho com o Enéas, na Veredas Produção Cultural, e as minhas dúvidas hoje é o seguinte: o objetivo da reunião também é discutir o que vai ser objeto desse edital, por exemplo, vai destinar qual percentual para projetos, qual percentual para premiação. Dentro de projetos, na área da música, o que nós vamos ter? Quais serão as linhas, né, de escopo? É para gravação de álbum, é para fazer show, é para fazer capacitação? Isso que eu queria entender, se o objetivo da reunião hoje era discutir o que vai ser o escopo do edital e quais percentuais da verba vai ser destinado para cada um. Essa é uma dúvida, e a outra dúvida, na verdade, eu queria até entender se essa lei já explicou como vai ser a prestação de contas, porque, para mim, a simplificação de qualquer processo está atrelado a como a Secretaria da Cultura vai prestar contas dos projetos, se vai ter auditoria, se vai ter verificação, porque a gente pode fazer um projeto sem cronograma nenhum, sem orçamento, escreve lá o escopo do projeto, manda, foi aprovado. Mas como que esse projeto vai sofrer esse tipo de auditoria? Eu li aqui, não li o documento inteiro, mas parece que sim, de acordo com os valores, vão ficar na própria responsabilidade da Secretaria da Cultura do município, mas eu imagino que vocês mesmos precisam ter informações para acompanhar a evolução dos projetos, se a verba que nós pedimos para cada projeto realmente foi gasta, né? E para isso, né, tem prestação de contas, ou se vocês vão fazer algo mais livre, sem todo esse acompanhamento. Tem uma parte específica sobre a prestação de contas que já está prevista na lei, que é utilizar primeiramente a prestação de contas em loco, até uma faixa de valor
após o cronograma estabelecido de execução daquele projeto, e aí isso sim a gente precisa ter claro quando é que vai ser executado, né? Um representante, um agente da secretaria, né, do ente público, vai até o local em que está sendo executado ou foi executado o projeto, para conferir que foi feito conforme foi especificado. Uhum. Digamos, vou dar um exemplo. É proposto a realização de um filme de ficção em Osasco, com prazo de realização de 10 meses, e após o término eu vou contatar o proponente e falar assim, cadê o filme? Foi feito, não foi feito? Tem o que foi proposto, não tem? Tem 50 atores que nem você falou que tinha no projeto? Tem, ok. Então a gente vem aqui dar um cheque ok naquela proposta. Não foi feito parcial. Dá não ok. A gente informa para o Ministério que aquele proponente não cumpriu com o que ele tinha proposto. O segunda instância é quando não é possível comprovar, ou por dificuldade de acesso, ou até por não ser plausível uma visitação para a confirmação da realização, que seja feito um histórico. O fazedor cultural vai fazer o histórico. Fotografias, vídeos, relatórios do andamento do processo, que nos apresente como documentos depois. Em caso esses não sendo suficientes para poder demonstrar que foi feito o que foi proposto, aí entra sim na prestação de contas financeira, que aí é nota fiscal sobre nota fiscal, como já é feito em outros processos de prestação de contas que a gente já conhece. Então, assim, independente de qual dos 3 métodos a gente tenha que aplicar, partindo com prioridade para o primeiro, que é o in loco, a gente vai recomendar sempre que vocês apresentem um projeto, executem o projeto conforme foi apresentado, né, dentro das possibilidades, e coletem as notas fiscais para deixar guardadinho. Porque se aparecer alguma necessidade, vocês já estão com o documento em mão. Eu participei de parte do processo de conferência do inciso 2 da Lei Aldir Blanc da prestação de contas. Tem algumas coisas que você começa a observar que o pessoal tem dificuldade de entender como colocar a nota fiscal ali. Se eu vou fazer uma compra, por exemplo, de um item, eu vou comprar uma caneta. Eu não vou comprar essa caneta no meio da minha compra de casa. Preciso comprar separadamente, porque essa nota fiscal vai ficar separada para prestação de contas, caso seja requisitado. Então, isso também é uma coisa que a gente quer colocar mais, é que não é essa fase agora, né? Mas mais para frente colocar isso como um tutorial, um bate-papo, um vídeo, uma cartilha, para poder demonstrar como fazer o acolhimento desses documentos que vão servir de comprovação da realização no futuro. Mas sim, voltamos, a premissa em ser possível se fazer a prestação de contas in loco, essa é a prioridade que a lei já estabelece para a gente realizar. Sim, só que para mim, assim, colocar que os projetos serão apresentados o mais simples possível, eu acho que não dá para criar uma expectativa de que vai ser totalmente livre. Tem essa premissa. Existe uma prestação de contas, então as pessoas têm que entender que um mínimo precisa ser documentado, tem que ter orçamento, tem que ter cronograma, né? Isso que eu queria entender, ou não vai precisar nada disso. Mas eu não disse que não precisa de nada disso. Ah, ok. Eu não, disse beleza. A prestação de contas vai ser in loco. A apresentação do projeto, a gente vai definir como é que vai ser, primeiramente, e quando a lei fala de facilitar, não quer dizer que a pessoa não vai trazer dados que são necessários para entender o projeto. Mas, por exemplo, uma pessoa tem dificuldade de elaborar a escrita do projeto. Samuel já deu oficina de elaboração de projetos, eu fiz parte como aluno da oficina que ele deu, e a gente sabe que quem elabora projetos sabe como às vezes difícil de sair do zero para poder entender o que é justificativa, o que é objetivo, sair do teórico para poder aplicar isso, como é que eu transformo uma ideia em um objetivo. Sim. Esse processo ele é um exercício que precisa ser feito continuamente. Mas tem gente que não sabe fazer isso no papel, mas se você parar para bater papo com ela, o que você pensa em fazer? Ela consegue te descrever tudo.
Então, se ela conseguir descrever o projeto dela verbalmente, por completo, e deu entendimento ao parecerista de que é um projeto relevante culturalmente, ela vai ter o projeto aprovado. Se não for, não é porque a gente simplificou o formato de apresentação que vai ser aprovado. Então, entende? Então, a descrição do projeto, a apresentação, óbvio. Se eu tenho um projeto que eu estou pensando que tem um vulto de valores maior, e eu consigo descrever isso melhor, com planilhas, com tudo certinho, obviamente isso vai facilitar com que o parecerista entenda a ideia e a execução. Por isso que lá atrás foi feito um apontamento de que nós pensemos em ter uma capacitação, uma formação para elaboração de projetos. A lei prevê formas distintas e facilitadas de apresentação. Não é por isso, mas nem por isso a gente não pode pensar em formação, em preparação, em evolução nesse sentido. Mas na parte de prestação de contas, principalmente, para facilitar muito mais, não só em questão para o próprio fazedor cultural, mas também os braços da secretaria de conseguir, de repente, acolher 100, 200, 300, 500 projetos, depois dar conta de acompanhar toda essa documentação. Isso é bem mais complexo também. Perfeito. E sobre o objetivo da reunião, que eu queria entender, é também discutir como é que vai estar distribuída essa verba, o que vai ser escopo das possíveis propostas? É isso que esse grupo vai definir? Hoje, nós temos esse seminário para ter um primeiro bate-papo, uma primeira escuta, para que vocês possam trazer as demandas do segmento para a gente entender. O que eu penso, como fazedor cultural, que eu possa realizar, que possa ser uma destinação desse recurso. É para pensar essas ideias. A gente não consegue hoje bater martelo e definir esse valor vai para tal e esse valor vai para tal. Mas ter uma ideia, a gente está anotando tudo, vai compilar e depois, ao fazer agora a seleção, a indicação de um representante, formar uma comissão com esses representantes, ele vai acolher mais ideias que venham, que surjam. No início da conversa eu falei, se vocês tiverem já a oportunidade de pesquisar vídeos que já estão sendo tratados sobre a Paulo Gustavo, sobre fazer os projetos culturais que estão sendo apresentados, pessoas que já estão em outras cidades, que já estão apresentando projetos, para poder trazer como ideia para a gente também vai compilar tudo isso, para que a partir da Assembleia do dia 31, a gente consiga começar a construir as linhas de destinação de recursos. Perfeito. Muito obrigada. Eu queria, então, aproveitar agora que a gente fez a última fala com a Bel, pedir para a gente ver se a gente consegue dar encaminhamento na questão do representante do segmento de música. Quem teria interesse em participar, em ser representante? Não precisam brigar, gente, pode ser um de cada vez. Nesse momento, nessa pergunta, todo mundo fica quieto, paira um silêncio aqui na reunião. Isso. Já temos uma corajosa ali, a Negríssima já se propôs a ser representante da música. Gostaria de estender aqui o convite às demais, quem se propõe a fazer parte Isso, é uma representante. Isso. Até enquanto vocês pensam, está todo mundo pensando aí, nos outros seminários, fica aqui a critério, né, de todos os participantes, a criação de um grupo de WhatsApp, né? Em alguns seminários foi escolhido a criação desse WhatsApp. Para quê? Para que facilite, a gente sabe que aqui, esse período que nós ficamos discutindo, de repente não é o necessário para a gente definir, levantar essas demandas, levantar os mecanismos de atender essas demandas.
Então, alguns seminários alguns segmentos, perdão, optaram pela criação de um grupo de WhatsApp, outros já tinham uma setorial, né, representantes com segmentos para dar encaminhamento, para que no dia 31, né, na próxima quarta-feira, na Assembleia Geral, a gente já possa ter mais concreto essas propostas do segmento. Então, além do representante, fica aqui para definição de vocês qual será o mecanismo para dar continuidade no seminário, né, para que vocês consigam levantar essas demandas, não somente com quem está na reunião, mas eu acho que o mais importante é a missão de levar para aquelas pessoas que não conseguiram participar da reunião, para que possam fazer parte dessa construção também. Tá? Referente ao representante, tivemos só a Negríssima, é isso? Aqui a Negríssima fez uma pergunta. Representante para encaminhamento. Isso, no caso, o representante ele vai ficar responsável por fazer essa interlocução, né, desse levantamento das demandas, das necessidades e para trazer para a Assembleia, além de acompanhar todo o processo, né, de execução, elaboração de edital, acompanhar todo o processo de execução da Paulo Gustavo. Isso mesmo, para fazer a interlocução entre a secretaria e os artistas. Ela coloca aqui que o grupo de WhatsApp seria uma ideia. Mais alguém? Alguém tem alguma sugestão? O Jason pediu ali levantou a mão. Cris, licença, rapidinho. Eu acho que a Negríssima que se colocou como representante, eu acho que ela podia trabalhar junto com o Samuel do conselho e já utilizar os grupos que já existem, né? Que aí a gente poderia já fazer o debate dentro da classe que já está um pouco organizada. Então, assim, eu acho que se ela se juntar como conselho dentro da setorial de música, que já tem os grupos que já estão rodando, seria interessante, porque mesmo a gente um pouco de longe, a gente conseguiria acompanhar o andamento e também palpitando aí, às vezes. É isso, obrigado. Perfeito, Jason, ótima sugestão. Dona Val, a senhora queria falar? Cris, uma dúvida. Quem for da comissão vai poder apresentar projeto ou vai ser que nem a Aldir Blanc que não podia? Então, isso é uma pauta importante. Eu acho que a gente pode discutir de uma forma bem ampla na Assembleia, né? Eu acho que nesse primeiro momento, essa missão de recolher essas informações, as demandas, para que a gente possa levar isso para a Assembleia e, em conjunto com os demais segmentos, a gente definir como que vai ser feito com os integrantes da comissão. Bom, referente aos representantes, todos de acordo, se é a Negríssima, eu peço que vocês coloquem aí, escrevam no chat aí, ok, se estão todos de acordo, se tem mais alguém que queira se propor a fazer esse trabalho. A Negríssima colocou ali no chat o WhatsApp dela, né? Depois eu acho que essa interlocução com o Samuel vai ser importante, seguindo aí a sugestão do Jason, acho que otimizar para não criar novos grupos de WhatsApp, eu acho que vai ser importante. Bom, aqui temos algumas pessoas aqui falando que ok, então eu acho que já temos o representante da música, né, a Negríssima. E aí, já para encaminhar para o final aqui da nossa reunião, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês que disponibilizaram para estar aqui com a gente, dialogando, né? Muito importante essa participação. E desde já a gente pede ajuda de vocês no sentido de ajudar a gente a divulgar os seminários. Hoje nós estamos no segundo dia de seminário, nós temos mais 2 dias. Temos ainda mais 4 segmentos,
né? Então, a divulgação está na página da secretaria, nós estamos divulgando nos grupos, e é importantíssimo que a gente ajude a divulgar para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Quanto maior o número de mãos na elaboração, a gente tem certeza que a gente vai conseguir executar de uma forma assertiva. Então, a gente pede esse auxílio de vocês para que vocês nos ajudem nessa divulgação, que eu acho que vai ser importante. Para fazer aqui a fala de encerramento, eu gostaria de chamar uma pessoa que está ali no cantinho, ouvindo, fazendo as anotações aqui, participando com a gente, nosso secretário de Cultura, Paulinho, Samba de Rua, para a gente fazer a fala de encerramento aqui dos nossos trabalhos de hoje. Boa noite, pessoal. Que bom aí, eu participando. Né? Obrigado, Cris, Douglas. Já vai, Douglas? Ó, Toninho já saiu aqui. E aí, Samuel, tudo bem? Do Naval, obrigado aí mais uma vez. Samuel sempre contribuindo muito com a gente, com a galera do Conselho. Eu queria até aproveitar aí e agradecer toda a presença dos integrantes do Conselho de Cultura. E com todo respeito aos outros conselhos, esse é o conselho que a gente vem construindo muitas ações bacanas. Muito obrigado pela parceria, né? Então, fica a dica aí para a galera já ficar atento, que logo, logo tem eleição do conselho aí, né, Samuel? O Samuel vai estar junto de novo. Mas, pessoal, brincadeiras à parte aqui, a gente... Opa! Brincadeiras à parte aqui, a gente quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, muito importante. Ontem foi muito bacana, muito produtivo. Tivemos hoje diversas pessoas nos procurando, pedindo mais informações, e isso aqui vai ser construído realmente com vocês, e a gente precisa da força de vocês. É um momento muito importante que a cidade vai viver, que os artistas vão estar passando, a cultura está de volta mesmo, então nós precisamos da força de vocês para que vocês contribuam na divulgação, com umas ideias, né? Estamos falando aqui de Lei Paulo Gustavo, e aí eu gostaria que a gente concentrasse bastante, né, no bate-papo. Eu sei que às vezes a gente quer falar de outras coisas, outros assuntos, a gente quer abrir o coração, mas é muito importante que a gente se concentre aqui na Lei Paulo Gustavo com as informações, com as dicas, para que até que a nossa reunião seja muito mais produtiva do que já vem sendo, tá bom? Obrigado a todo mundo aí, e amanhã tem mais, né, Cris? Segunda-feira tem mais, e nós contamos com vocês. Obrigado, pessoal, valeu, bom descanso a todos e a todas.